Bom, eu tinha pensado em fazer talvez 2 rodadas de 5 perguntas, e aí, se for necessário, a gente abre mais. De 2 minutos a princípio, depois volta para a mesa. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta, aliás, eu tenho 2 perguntas, né? Mas vamos para a primeira. Eu posso concluir que dessa exposição, esse modelo da escola de Chicago do Chile, ela não funcionou. Ela não está mais vigente. Não, está vigente. Está vigente? Causando suicídio ou Fala um pouco sobre isso. Porque, assim, a gente vem lendo coisas sobre o ministro, fala que ele está copiando esse modelo do Chile, dessa escola de Chicago, até a gente chama, né, de Chicago Boys, e de repente, quando você trata desse momento da transição, além disso estar em vigor no Chile desde 80, isso não chegou ao fim, porque ainda está na transição, e mesmo assim não está funcionando, e não há outra alternativa. Essa é uma dúvida, né? Saber como que continua essa história no Chile. A segunda nós estamos então caminhando aí para extinguir funcionários registrados pela CLT. É isso. Nós vamos ter só funcionários, de repente pessoa jurídica, contribuindo eles mesmos para suas aposentadorias. E aí essa transição do quem paga a conta, somos nós, claro, né? Mas isso vai ficar por muito tempo. Por exemplo, sei lá, eu vou me aposentar daqui a uns 20 anos, mas pode ser que isso não aconteça porque de repente o sistema faliu. Eu posso chegar a essa conclusão? É bem claro para a gente, como o professor falou, né, que a ferida é exatamente essa. Né? Não se tributa grandes fortunas, não se cobra dívida previdenciária das grandes empresas, dos grandes bancos, tá? E a gente está partindo exatamente para o fundo do poço. Tá? E é óbvio que o custo político disso, na situação atual do país, onde você tem um Supremo aí atolado até o pescoço com o governo, onde você tem um Senado, um Congresso atolado até o pescoço. Então, a pergunta do jeito que a coisa vai, a gente percebe que o povo na rua pode ser a solução para fazer esses caras recuarem, mas não é certeza. Essa reforma sendo aprovada do jeito que está, né, o Brasil em pouco tempo vira o Chile, com sorte vira o Chile, e a gente vai ter pessoas aí na situação que a gente vê hoje no Chile, famílias inteiras se suicidando porque não tem o que comer. Então, a pergunta além dessa proposta de cobrar dessas empresas, dos banqueiros e tal, o que mais a gente teria como alternativa para não arruinar o país de vez, não fazer com que o povo pague a conta? A primeira questão é que assim, eu queria entender um pouco a diferença dos regimes, assim, que eu não entendo muito. Então, por exemplo, aqui na universidade, nós, os funcionários, né, nós somos seletistas e os professores são estatutários. Eu imagino que, enfim, dentro em diferentes estados, no próprio governo federal, você tenha essas diferenças de contratação. Eu queria saber, assim, afinal, com o que essa reforma mexe? Mexe com todo mundo? Mexe de forma diferente? Queria entender um pouco isso. A segunda coisa é que eu não sei se está claro para todo mundo o que é capitalização. Então, se pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque ainda que a gente esteja num regime de proteção social, né, dessa previdência, a lógica das pessoas é sempre de como se a contribuição delas
fosse, né, a gente já pensa na aposentadoria como um regime de capitalização, ainda que não seja o regime que nós tenhamos atualmente. Então, não se faz muito essa discussão sobre aqui não, de que é mais um, né, dos regimes de proteção, é um regime de proteção social pensando em todos os direitos que a Constituição criou. Então, acho que explicar um pouquinho o que significa a mudança, né, e o impacto que isso traz, inclusive, para as pessoas que não contribuem. Eu vou responder tudo de uma vez só, porque, na verdade, as perguntas se conectam. Capitalização é diferente de regime comutativo. Então, a pergunta da Marina foi interessante por isso, né? Porque quando a pessoa pensa, não, eu paguei, eu tenho direito, isso é o que a gente chama, em Previdência Social, de um sistema comutativo, né? Que é o que a gente tem hoje. Você protege quem é segurado, quem paga. Quem não paga só pode ser protegido em situações excepcionais, que é, por exemplo, do trabalho rural, enfim. Né? Mas isso não significa capitalização. Capitalização é o regime em que o dinheiro que é pago ele é acumulado e investido, transformado em capital. Né? Por isso, capitalização, ele vira capital, ele é colocado para render. Ele vai para uma conta e fica lá guardado, como acontece num investimento bancário qualquer. Mesmo numa previdência privada de banco, você vai lá e o dinheiro vai ficar lá. Né? Então, ele vai se separar da gestão do Estado. Né? Isso me ajuda a entender até a questão que responde um pouco a pergunta dela, que é a seguinte: pode falir o sistema? Só fale se o Estado falir junto. Porque num sistema de repartição como é o nosso, ele é um orçamento do Estado. Se não tiver orçamento para pagar a Previdência, todos os outros serviços do Estado também já foram para concluir. Então, assim, a perspectiva de falir a Previdência, em sentido técnico, só existe se é um regime de capitalização. Porque se o dinheiro não estiver lá na conta, não tem o que fazer. Né? Se ele tiver, paga. Se não tiver, não paga. Quando é um orçamento público, aí que gera toda essa discussão. Né? Tem déficit. O que significa falar tem déficit? Significa que a contribuição sobre a folha não está sendo suficiente para pagar o benefício e o Estado está complementando. Como que isso vem à falência? Né? Só se o Estado não tiver dinheiro mais, não tiver mais arrecadação tributária para pagar suas contas. Né? Aí, junto com isso, não vai ter mais luz no Palácio do Planalto, por exemplo, porque são as despesas que são fixas do Estado. Né? Não vai ter salário para servidor, não vai ter mais nada. É o argumento que está sendo usado, inclusive dizendo, olha, só dá para pagar até junho, por exemplo. Pois é, aí que está. O Estado não tem... o Estado funciona numa lógica inversa. Até bom a gente entrar nessa questão, porque, veja só, ele fala assim, o sujeito vai na televisão e fala, não, você não pode gastar mais do que ganha, dá o exemplo da sua casa, se o seu salário não dá para pagar as contas. Isso é sim, desculpa a expressão, isso é uma estupidez sem tamanho, né? Porque o Estado ele funciona com uma outra lógica. O Estado funciona, pelo menos desde segunda, terceira década do século XX, de forma sistemática, organizando um sistema de dívida pública. Então, o Estado emite títulos, tira da circulação dinheiro a partir desses títulos e depois salda os títulos com arrecadação tributária. Essa é a lógica da previsão orçamentária, de tudo isso. Então, faltou dinheiro, em princípio, você aumenta a sua dívida. O Estado ele lida com gestão de dívida pública o tempo inteiro. Tanto é que, se você vai falar com economistas sobre a situação fiscal, o dado principal é percentual da dívida pública em relação ao PIB, que é o que diz o quanto é possível gerir e quando está saindo do controle. Agora, no mundo inteiro, que eu saiba, só temos um exemplo de falência total do Estado, que é o Estado da Somália, né? Onde as instituições desapareceram por completa ausência de qualquer recurso. Né? Uma gangue de piratas lá que tomou conta do território, enfim. Quer dizer, isso é uma realidade completamente absurda, fora da situação brasileira, do horizonte da situação brasileira. É terrorismo político puro isso aí. Né? Então, veja só, capitalização então é acumular o dinheiro, diferentemente do que é a lógica orçamentária estatal. Né? Com quem a reforma mexe? Com todo mundo.
né? Pega servidor público, pega iniciativa privada, porque, de fato, são vários regimes, né? Quem é estatutário, estou fazendo uma simplificação, mas quem é estatutário tem regime próprio ligado ao seu ente federado. Então, aqui na USP mesmo, nós temos um regime próprio do Estado, que é diferente da União, diferente dos outros estados, que não é o de quem é seletista, que é o INSS, que é o regime geral. Mas a reforma pega todo mundo. E o modelo do Chile, né? Uma palhinha sobre o Chile. Então, o que aconteceu lá? Exatamente isso. Extinguiu o que seria o correspondente ao nosso INSS e criou esse regime de capitalização que acumula o dinheiro. Esse regime ainda existe, né? E o Chile está pagando a transição, porque os últimos aposentados do regime antigo ainda estão lá aposentados, enfim. Mas o que aconteceu com esse regime, né? O Chile então está pagando a conta da transição, mas ele está pagando essa conta 3 vezes. Essa da transição, que eu já descrevi para vocês. Uma segunda conta que é, como eu disse, o regime de capitalização, ao contrário do nosso, pode falir. Toda vez que tem crise mundial, tem aquela coisa de perda de valor de ativos, etc. e tal, esses regimes vão para o buraco. E aí o Estado tem que socorrer, porque senão a população não tem mais aposentadoria. Então o Chile teve que socorrer em 2008. As AFPs, né, que são as entidades que fazem essa gestão. Pagou a segunda vez a conta. E agora está pagando a conta, tendo que pagar assistência social, explosão de gastos com assistência social, com população idosa que, por não confiar no regime, acabou encontrando meios de se evadir do regime. E aí, o que ele estava levantando, está tendo uma explosão de números de suicídios de idosos, por exemplo, no Chile. Por quê? Para quem se evadiu, não tem renda, tem que viver do que seria o equivalente ao nosso LOAS, que lá é o que querem implantar aqui, menos de meio salário mínimo, né? Equivalente a R$400. Ninguém vive com isso, a pessoa mais passa fome, perde dignidade, prefere pôr um fim naquilo. Mas quem está aposentado está recebendo menos que o salário mínimo também, nesse regime de capitalização chileno, que deu errado. O regime deu errado, mas ele é o único que tem. Quer dizer, você pagou a vida inteira, você tem lá uma conta, você tem que tirar o dinheiro daquela conta. Mas o que você pode tirar para ter aposentadoria até morrer é 38% do salário mínimo, é a média. Ou seja, você vai passar necessidade na sua velhice. É isso que está acontecendo no Chile. E o Brasil articula essa proposta com a tal da carteira verde e amarela, né? Essa é a articulação que existe. A ideia é, nesse regime novo de previdência, quem entrar também entra na tal da carteira verde e amarela, que você pode escolher os direitos que você quer, etc. Pode escolher. A ideia é essa, acabar com a proteção ao trabalho e a proteção previdenciária conjuntamente para poder liberar essa arrecadação para fazer o superávit primário, como eu tinha colocado. Para concluir, o que temos como alternativa, né? Eu vou ser bem sincero, eu falo dessas coisas de reforma tributária, reforma de política monetária, posso passar aqui horas discutindo isso com vocês, mas eu, pessoalmente, não acredito na via institucional. Eu acho que nada do que a gente fizer nesse sentido vai ser possível. Como é que você chega nesse Congresso Nacional que a gente tem aí e coloca para discutir esse tema? Eu faço essa fala ali no Congresso. O que vai acontecer? Se a pessoa tiver um pingo de razoabilidade, de bom senso, ela fala, não, peraí, vamos rediscutir esse negócio então. Mas não é assim que as coisas funcionam no Estado contemporâneo. Então, eu não acredito em institucionalidade. Por outro lado, embora seja necessário resistir, eu acabei de traduzir um texto que fala sobre isso. Saiu na revista Direito e Praxis, de junho agora. Toda resistência é conservadora. Então, você vai para a rua contra os cortes da educação. Então significa que o orçamento da educação está adequado, né? Resistir é isso. A gente está, sei lá quanto tempo, só resistindo e... né? Então é isso. Resistência tem que estar acompanhada de rebelião. Senão, ela é conservadora. É nisso que eu acredito. Só apenas complementando, né? Estou inteiramente de acordo aí com o que o professor Flávio colocou.
Só uma questão ainda sobre a situação do Chile. A gente acaba comentando mais sobre o Chile também porque há uma experiência de capitalização, vamos dizer assim, capitalização mais pura, por um longo período, né? Então, se pensar em quase 40 anos. Então, agora você consegue ver de forma mais clara as consequências radicais para a população que está chegando na idade, enfim, da aposentação aí, e que começou propriamente nesse regime de capitalização. Mas não é porque ele está durando todo esse tempo que ele deu certo, né? Porque os dados mostram, né, e eu tenho dados até da Fundação Sol, 80% das aposentadorias lá são inferiores ao salário mínimo. E se a gente for ainda permanecendo no recorte de gênero, a situação de acesso ao mercado de trabalho no Chile para as mulheres é também uma situação bem preocupante, bem precária. Muitas das mulheres estão na informalidade lá no Chile. E isso acaba gerando também esse problema mais gravoso quando você olha na perspectiva da mulher e o seu, enfim, a sua relação de trabalho, né? E um detalhe interessante também sobre a capitalização aqui é que há apenas um artigo principal no texto de 68 páginas da PEC 6 de 2019 falando brevemente sobre a capitalização e a sua instituição. O que isso significa aí numa perspectiva de desconstitucionalizar tudo, como o professor Flávio falou antes? Que muito do que vai ser a capitalização a gente não sabe. É uma dúvida sobre o que vai ser a capitalização efetivamente, porque sequer no texto ela está delineada. Então, por exemplo, a equipe econômica ela dá algumas diretrizes e vai dizer que a capitalização ela vai ser um regime de contribuição definida. E o que isso diz para nós? Que a capitalização vai ser um regime que não vai ter, não haverão benefícios definidos. Isso significa que vão delimitar quem vai contribuir, e daí a gente já viu aqui que isso vai sobrar apenas, exclusivamente para o trabalhador, diretamente, mas a gente não tem a garantia de quais benefícios também esse sistema de capitalização vai ofertar. Pode ser que exista só aposentadoria, por exemplo, entende? Então, se você coloca nessa conta as pessoas que estão na informalidade, que não vão conseguir contribuir, viver na miserabilidade e em alguns anos a gente vai estar numa situação como a do Chile, por exemplo. Então, eu havia separado aqui, de 2010 a 2015, 936 adultos maiores de 70 anos cometeram suicídio lá no Chile. E esses são dados levantados pelo próprio Ministério da Saúde lá. Então, assim, questionável. Então, é uma situação que, se repetindo no Brasil, a gente pode, daqui a 40 anos ou menos, né, tá amargando as mesmas consequências que o Chile amarga hoje, por exemplo. Ou piores. Ou muito piores. Eu acho que de complementação era só isso. Vai, que a PEC não passa. O que acontece depois? Ela é reescrita, tem um novo prazo ou não? Não passou, teria que propor uma nova, se quiser, mas não tem consequência nenhuma, se não passou, para tudo igual. Rapidinho, porque você falou que não tem, a gente vai saber que está garantido de direitos. Por exemplo, acidente de trabalho, se a pessoa ficar afastada, hoje é garantido, né? Você fala 15 dias, aí você entra no INSS. O regime de capitalização, isso pode não existir. Exatamente. E a tendência é essa, na verdade, né? Porque hoje, no regime que a gente tem, existem benefícios que não necessitam de uma carência mínima, por exemplo. Mas, certamente, isso não vai existir no regime de capitalização. Entendeu? Assim, no todo, ele é um modelo que é inaceitável, né? E se você for olhar as nuances, também não é. Então, por exemplo, a equipe econômica vai dizer que vai se iniciar como facultativo. Então, você vai escolher inicialmente. Mas esse também é um grande engodo, né?
Então, considerando o contexto da carteira verde e amarela aí que o professor Fábio falou, como que eu vou chegar numa situação de desemprego já de quase 14 milhões de pessoas desempregadas, eu vou chegar na porta do patrão, certo? Com a minha carteira e vou me candidatar para uma vaga de emprego e dizer para ele que eu não escolho a capitalização, que eu escolho outra coisa, sendo que a capitalização para ele é mais vantajosa, porque em tese ele não vai contribuir com nada, entende? Então não há uma escolha, e dizem que há uma escolha, certo? Sim, você fez essa, vai continuar desempregado, só isso. É a escolha de... não é? Mais alguma questão? Eu queria aproveitar que a David estava falando, fazer daqui, todo mundo falando dessa melhor coisa a gente tem as perguntas, todo mundo foi lá e falou. David, você pode falar, que não é exatamente uma pergunta, é uma reflexão. Que eu queria que você falasse um pouco para a gente como que está o alcance desse debate sobre a reforma da Previdência nesse recorte de gênero, porque, como o professor falou, já é difícil a gente fazer uma resistência, eu penso assim, mais ampla na reforma como um todo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, especificamente sobre a questão das mulheres. Qual o alcance que tem tudo que você disse, que é bastante grave, nesse debate, como está sendo isso? É uma situação bem preocupante, porque se a gente for considerar, por exemplo, as nossas forças de ir até as escolas, nos bairros, falar sobre previdência, falar sobre a questão das mulheres na previdência e tentar contribuir minimamente com um acesso à informação e à mobilização, se você considerar esse contexto e, na contrapartida, quase 40 milhões de reais em propaganda a favor da reforma, né, da nova reforma, a gente tem um cenário assim, nível... E aí, pensando nos recortes que eu fiz, periferia e mulheres, bem ruim, né? A gente, obviamente que tenta, de alguma forma, mobilizar, enfim, por meio das redes sociais, presencialmente, palestras e tudo mais, mas mesmo assim a gente está confrontando com uma propaganda muito forte em relação à Previdência. É muito desigual, né? É muito desigual. E, inclusive, a questão da Previdência é uma questão complexa, assim, né? Não é, ela está na pauta do dia hoje, mas nem sempre, né? Então, as pessoas pensam a Previdência como aposentadoria, como você tinha dito, né? Então, pensar questões mais complexas, inclusive os recortes de gênero e a questão do trabalho da mulher, vai tornando essa tarefa bem mais difícil, né? Especificamente. Então, a alternativa é pensar nessas soluções de massa e coletivas, porque para tentar atingir também o trabalhador que está vendo a propaganda da nova Previdência, entende? Mas a gente tem aliadas assim, em alguma instância do governo para esse debate específico das mulheres? Temos sim. A principal figura, na verdade, dentro da estrutura que está se debatendo e tudo mais, a gente tem grupos de parlamentares, inclusive de frentes de parlamentares mulheres, que estão fazendo esse debate. Inclusive, aqui em São Paulo, na Câmara, vai acontecer também um debate, na Assembleia Legislativa, um debate sobre esse recorte em relação a como isso afeta as mulheres, mas sem contar também os inúmeros movimentos de mulheres que existem aí em São Paulo e Brasil afora, que, fazendo parte e acompanhando, eu tenho visto essa mobilização em relação aos efeitos nefastos para as mulheres. Acho que era isso que você estava, né? Entendi. Se a reforma... por que estão fazendo a reforma? Não é por causa da dívida da Previdência? Se tem dívida na Previdência, por que eles não cobram quem está devendo para ela? Se só a Varig deve 3 milhões e 800.
A própria Caixa Econômica Federal está devendo mais de 400 milhões. Por que eles não cobram essas empresas? São quase 20 empresas. Podia acabar com esse buraco que tem na Previdência Social, de fazer essas cobranças. Não melhoria? Mais algum, Wilson? Seria só mais, não uma pergunta, mas seria um complemento a mais resposta. Eu acho que é que nem você falou, ninguém quer mexer nisso. Porque no Brasil, eu acho que o grande problema desse rombo na Previdência e todo o rombo do governo é claramente a sonegação fiscal. As grandes empresas, nós estamos cansados, eu já tive empresa, você sabe disso, já tive microempresa, então tem 1001 modos de você burlar a lei para você não pagar o tributo. Né? Tem, isso é claro. Todo mundo que vê sabe disso. Vai qualquer contador lá e você falar assim, olha, eu não quero pagar a conta, ele arranja um jeito. Ou você não coloca uma coisa, ou você diminui o seu... não emite nota de circulação interna, né? E tem um monte de jeito. Diminui o seu prolabore, que é muito mais fácil fazer, você diminui o seu prolabore e não paga o devido imposto. Eu acho que o problema nosso seria esse. O problema é que o Brasil não tem uma regra fiscal, é que nem ele falou, a reforma fiscal tributária. Essa é a reforma que o Brasil precisa. Enquanto não tiver essa, qualquer reforma vai ser nula. E é o que está acontecendo com ele lá, é que nem ele falou. Por que os governos não vão e não cobram essas dívidas? Porque quem está liderando o governo hoje são essas empresas financiando o político, os partidos. Então não tem como eles brigarem contra o próprio sistema que os financia. Né? E quando for assim, aí também teria que ter uma reforma política, que ninguém quer também. Então quer dizer, no meu ponto de vista, a situação brasileira ela é muito crítica. Ela não é só uma coisa simples de falar que a reforma tributária vai gerar emprego. Talvez gere emprego, mas não vai tirar o país da crise econômica e nem vai tirar o país desse estado de fome que ele se encontra. Bom, eu vou ser sincero, não decorei todas as pautas da reforma, então essa pergunta do reajuste eu vou deixar para a Deise, porque esse é um problema que também é histórico no Brasil, né? E ele só foi resolvido em 2006, quando entrou na lei que o reajuste era pelo INPC. E aí eu confesso que eu não sei se a reforma mexe nisso, não me recordo. Eu sei que não teve nenhuma alteração nisso na lei, então ela continua sendo reajustada pelo INPC. Sobre essa questão da cobrança, tem dois pontos aí que eu acho importantes. O primeiro é o seguinte, o direito tributário, ele é um negócio que ele é feito para que você não seja confiscado indevidamente ou injustamente. Né? Então, quer dizer, toda cobrança de tributo, de certa forma, ela é uma invasão, uma tomada de patrimônio individual. Né? Então, um exemplo onde fica isso mais claro, talvez. Aqui em São Paulo a gente paga 4% ao ano de IPVA. Se você fizer a conta ao contrário, em 25 anos, você deu um carro para o Estado de São Paulo. Então, é um tipo de confisco de patrimônio individual. Só que a forma como essa cobrança é feita, para que ela não seja um confisco, para que ela não seja invasiva, ilegal, é cercada de garantias para que ela aconteça da forma correta. Só que advogado, né, a gente conhece. Então, quanto melhor o advogado que você pode pagar, melhor o uso que ele faz dessas garantias para você conseguir enrolar dívida, aquela coisa toda. Então, às vezes a gente, principalmente quem não tem formação jurídica, às vezes lida com isso como se fosse um negócio simples. Pô, tem a dívida, cobra a dívida. Não é tão simples assim por conta dessas questões. Grande parte desse volume de dívida que se fala, por exemplo, já prescreveu, enfim. Tem vários empecilhos aí. Por isso que eu sempre gosto de fazer esse raciocínio, pensando
na solução estrutural da coisa, que é fazer isso. Tudo bem, tem a dívida, mas essa dívida não vai ser paga. O que a gente precisa fazer é planejar melhor a captação do recurso daqui para frente, do que propriamente ficar remoendo esse passado. Não que eu não acho que ele tenha que ser cobrado, mas a questão é que objetivamente é impossível. Se você pegar nos últimos 20 a 30 anos, o tanto que já teve de avanço em termos de organização da Receita Federal, nós estamos perto do limite da eficiência, vamos dizer assim. O que ficou, infelizmente, vai ficar. E a gente precisa planejar melhor para frente. Eu acho que é mais ou menos por aí.